a indústria brasileira nos últimos 70 anos, vou falar de uma indústria mais agregada no começo, fazer um breve panorama da nossa industrialização, e depois eu vou falar um pouco da desindustrialização. A desindustrialização no Brasil ela é tratada de uma maneira agregada, né? 9 em cada 10 estudos considera a indústria como um setor homogêneo, desconsidera as heterogeneidades setoriais que existem dentro da indústria. E eu criei uma série de longo prazo dos setores, a participação dos setores manufatureiros no PIB. E essa é a contribuição principal do meu trabalho. E na parte final eu vou mostrar a indústria ainda mais desagregada. Vou mostrar 258 segmentos industriais, ao nível de classe industrial, vai bem num segmento bem específico, um mapa ou uma radiografia do adensamento industrial. Alguns setores estão mais adensados, outros estão mais rarefeitos ou esgarçados. Bom, o que é importante, que eu queria destacar, é que os países, ao longo da sua trajetória de desenvolvimento, eles vão se desenvolvendo e durante esse desenvolvimento a renda per capita ela vai aumentando, né? Nessa parte inferior aqui da apresentação, tem a trajetória. Alguns países foram mais bem sucedidos, como os Estados Unidos, tem uma renda per capita atualmente de em torno de $60 mil em paridade de poder de compra. Outros países estão no meio da trajetória do desenvolvimento, né, comparativamente aos Estados Unidos, como a Itália, a Coreia, em torno de 35, 40 mil dólares. E o Brasil está lá no começo. A gente já passou um estágio inicial, já superamos a barreira dos $10 mil. Estamos com $15 mil em paridade de poder de compra de 2017. Mas a gente está muito mais próximo do começo do que do final, né? E alguns setores, eles geram oportunidades de desenvolvimento diferentes, todos os setores, né? Alguns são mais intensivos em capital, outros mais intensivos em trabalho pouco qualificado, outros intensivos em trabalho muito qualificado. Alguns são muito importantes para a inovação, outros são mais comercializáveis, outros menos comercializáveis. E eu vou falar um pouco da indústria de transformação, que é composto por 24 setores, ao nível de 2 dígitos. E alguns setores, como química, farmacêutica, equipamentos de informática, material elétrico, máquinas e equipamentos, automobilísticas, outros equipamentos de transporte, eles são vitais para a inovação nos países desenvolvidos. Esses setores aqui, em corzinha mais verdinha, eles fazem mais de 50% de todos os gastos em pesquisa e desenvolvimento do mundo, né? São gastos com finalidade de descobrir inovações comerciais. Apenas o setor de informática e eletrônico investe mais de cerca de 20% do mundo. Farmacêutica, de uns 15%. Outros equipamentos de transporte, aqui tem a parte de aviação, dependendo do país, em torno de 10%. E, nos últimos tempos, tem um setorzinho muito importante que está aqui dentro do serviço de informação, que é software, que investe cerca de 10% hoje. Então, hoje, software, serviço de informação e alguns setores da indústria é muito importante para a transformação da estrutura produtiva. Dentro da indústria, tivemos a primeira revolução industrial, que foi liderada por um setor industrial. A segunda revolução industrial também por alguns setores. A terceira ela foi capitaneada por informática e eletrônica e uma parte de serviço de informação. E a quarta, ao que tudo indica, uma parte do serviço de informação e uma parte ligada à informática também, né? Quem está bem na terceira revolução industrial, provavelmente irá bem na quarta. Então, eu vou estudar a indústria numa perspectiva setorial bem desagregada, porque elas têm trajetórias de desenvolvimento diferentes dos setores, não da manufatura agregada. Aqui, alguns setores mais tecnológicos, eles têm uma trajetória diferente de alguns setores mais intensivos em recursos naturais, em trabalho menos qualificado, que são mais importantes nos estágios iniciais do desenvolvimento. Os setores mais intensivos em tecnologia são mais importantes no estágio intermediário para frente. Então, o que seria industrialização? Industrialização é um processo de mudança e transformação estrutural, né? Transformação qualitativa
da estrutura produtiva. Geralmente, nas industrializações, a indústria de transformação ela aumenta o seu peso na economia, tanto no PIB quanto no emprego. Nos países desenvolvidos, chegou a mais ou menos 35% de participação no PIB, ou 30%, e no emprego também. E a literatura sobre industrialização e desindustrialização recentemente tem focado apenas na indústria agregada e nesse primeiro indicador, a participação da indústria no PIB. Se ela aumenta, isso é industrialização. Se ela cai, é desindustrialização. É dicotômico, sim ou não? Aumentou, industrializou, caiu, desindustrializou. Emprego é pouco focado no Brasil, mas é muito focado na literatura internacional, é a principal variável na literatura internacional. E esses três outros segmentos não tem muita abordagem no Brasil. Então, o que seria uma industrialização bem-sucedida ou de qualidade, né? Conforme o país vai avançando na sua trajetória de desenvolvimento, os setores mais tecnológicos, aqueles setores ligados a bens de capital, bens de consumos não duráveis, aumentam o seu peso dentro da indústria de transformação. Chega, nos países desenvolvidos, a representarem cerca de 50%, 60% da estrutura industrial. Um outro fato que atesta para a qualidade de uma industrialização bem-sucedida é que aumenta a parcela do país nas exportações mundiais de produtos manufaturados, principalmente naquela fase mais avançada da industrialização. Alguns países, como o Reino Unido, chegaram a ter mais de 20% das exportações mundiais. Estados Unidos chegou próximo disso, a China hoje acho que está próximo disso. Japão acima de 10%. Coreia acima de 5% em vários segmentos industriais. O Brasil chegou por 1983, 84 a ter 1,2%, 1,4% das exportações mundiais de produtos manufaturados. Hoje o Brasil tem 0,6%, é muito pouco. Por aqui já dá para ver o alcance da nossa industrialização em termos de qualidade. Tá? E o principal fator em termos de qualidade são aí, do ponto de vista da inovação. Nos países desenvolvidos, hoje, eles gastam cerca de 3, 4% do faturamento industrial em pesquisa e desenvolvimento. E tem um elevado estoque de patentes, que são inovações reconhecidas e estão depositadas nos principais escritórios de patentes da Europa, Estados Unidos e da Ásia. O Brasil, em 1980, em meados da década de 80, investia cerca de 0,5% do faturamento industrial em pesquisa e desenvolvimento, e conforme a última Pintec, a gente está investindo cerca de 0,7%. A gente está parado no tempo, né? Muito baixo. Então, em termos de qualidade, comparativamente, e em termos de bem-sucedida, né? Comparativamente aos países desenvolvidos, os países industriais avançados, a nossa industrialização deixou muito a desejar, e talvez por esses fatores a nossa desindustrialização ela foi muito acelerada e ela foi prematura. E nos países desenvolvidos ela foi melhor administrada, como vou mostrar mais para frente. Eu não vou voltar a falar mais de qualidade dessa parte aqui, só coloquei para chamar a atenção que a industrialização é muito mais do que a participação no PIB, é um fenômeno muito mais complexo e muito mais difícil de ser mensurado do que por um simples indicador. Mas esse é um indicador que predomina. Então eu procurei mostrar um pouco a mais, desagregar a participação da indústria. Tá?